Boa noite a todo pessoal novamente da rede social, né? Voltando em um novo vídeo, né? No vídeo anterior eu falei e Daniel 7:25 e Daniel 12:7 é a mesma coisa, é o mesmo período de tempo. Nós estamos falando de período de tempo, né? Existe vários períodos de tempo na Bíblia, tanto em Daniel como em Apocalipse, né? E aí eu identifico se é a mesma coisa, porque a maioria dos estudos falam e é a mesma coisa, e é um período de 1260 anos, entendeu? E aí, como eu falei no vídeo anterior, e Daniel 7:25 e Daniel 12:7 é um período de 3 anos e meio. Já Daniel 12, versículo 11 e versículo 12 é um período de 1290 dias e a outra 1335 dias. E os dois é a mesma coisa, só tem um acréscimo no último período, aumenta 35 dias a mais. 35 dias a mais. 45 dias a mais do que o outro, entendeu? Passa-se 45 dias. Porque ao final do depois que o sacrifício foi tirado da abominação, haveria um período de 1290 dias. No final aconteceria alguma coisa, e aí seria bem-aventurada, eles estavam ali em momento no final do período de 1290, seria bem-aventurado se ele conseguir aguentar por mais 45 dias, ou 45 anos, no caso de N dia ali for ano, entendeu? Então seria isso. Então o período de Daniel, o Daniel 12, versículo 11, versículo 12 é o mesmo período, só tem um acréscimo a mais, e seria bem-aventurado e se esperar por mais 45 dias, entendeu? Seria isso, entendeu? E Daniel 7, 25 e Daniel 12, 7 é o mesmo período também. Só que Daniel 7 e Daniel 7, 25 e Daniel 12, 7 não é o mesmo período de Daniel 12, 11 e 12, entendeu? São outros períodos diferentes, entendeu? Eu espero que você tenha entendido no vídeo anterior, eu deixei aí. Só que a gente vai para Apocalipse. Em Apocalipse, se eu não tiver enganado, lá são esse período, não, acho que não tem outro período de tempo lá não. Acho que são só esses 4 lá, entendeu? Já em Apocalipse, lá tem 4, né? Versículo 11, versículo 12, Daniel 12, 7 e Daniel 7, 25, né? São 4 períodos de tempo lá que mostra, né? Só que quando você vai para Apocalipse, existe essa mesma sequência de 4 dessa forma aí, entendeu? Aí vamos lá. Primeiro período está em Apocalipse 11. Apocalipse 11, versículo 3. Diz assim, ó. Darei a minha 2 testemunhas e profetiza por 1260 dias vestido de pano de saco. Tá vendo? E um período de 1260 dias a testemunha ia profetizar em nome de Deus, entendeu? Por 1260 dias. E aí, como eu falei, no auge de ser ano, então, umas pessoas usam, né, isso aí, né? Então seria 1260 anos, mas aqui diz é 1260 dias, entendeu? E aí, como eu falei, os versos ele usa para dizer que um dia vale uma profecia, eles usam no Velho Testamento, tudo isso pode ser debatido, conforme o meu entendimento, pode ser debatido. Não é bem assim do jeito que eles ensinam, eu não vejo dessa forma que eles ensinam, entendeu? Eu vejo ali e não dá para se usar essa forma, entendeu? Mas, né, isso pode ser discutido ainda, entendeu? Eu também não vou dizer que tá errado 100%. A minha visão tá errado, mas dá para ser discutido, entendeu? Agora, então existe o primeiro período, ainda Apocalipse 11, versículo 13, 1260 dias de pregação. A testemunha vai pregar, que ela tem autoridade. E diz assim, ó. Ela tem autoridade no versículo 5, diz assim: se alguém pretender causar-lhe dano, sairá fogo da sua boca e devorarão o inimigo. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Aí, versículo 6, ela tem autoridade para fechar o céu. Vou parar bem aí, e para ferir, para onde ela quiser. Só, o versículo, só essa palavra, ela tem autoridade. Então, é um período que a dos testemunhas, ela domina. Mesmo a besta estando aí, o mundo estando completamente perdido, e o mundo é o posto, onde ela for derrotada, e no versículo mais na frente, se você estudar e a dos testemunhos, você vai ver, e as pessoas vão ficar felizes com a morte do testemunho, entendeu? Então vão mandar presente, as nações um para o outro, vão ficar felizes, entendeu? Só assim, então, mas só eu estou querendo dizer, o período elas vão pregar a mensagem, ela tem autoridade, ela não vai se esconder, ela não está fugindo, ela tem autoridade, ela vai enfrentar, ela vai conseguir. Ela não vai ser vencida assim, ela só vai ser vencida ela não vai ser vencida durante a pregação. Ela vai ter autoridade e vai pregar uma autoridade. Ela só vai ser destruída no final do período dela, por 1260 anos.
terminando o período dela, aí ela vai ser destruída, porque terminou o período dela. Mas enquanto não terminar o período, e foi estabelecido 1260 dias, ela tem autoridade em se alguém tentar causar dano, será morto, entendeu? Não conseguir lá, impedir ela, entendeu? Então aqui não existe uma fuga dessa testemunha fugindo, não, ela tem autoridade, ela vai agir, entendeu? Ela é como se ela estivesse dominando no momento, entendeu? Durante esse período, ela que domina. O inimigo não tem poder sobre ela, entendeu? E é um período onde a duas testemunhas domina. Aí a gente vai para o segundo período de Apocalipse. Apocalipse 12, versículo 6 diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, aonde havia Deus preparado um lugar para ir nela sustentar-se durante 1260 dias. Você observa que o mesmo período se repete em Apocalipse 12, versículo 6. 1260 dias. A duas testemunhas vai pregar por 1260 dias. A mulher vai fugir para o deserto, onde Deus já tinha preparado um lugar para ela por 1260 dias. Mas aí você vai dizer, então é o mesmo período, 1260 dias, não dá, o verso não mostra isso. Por quê? O verso dá a entender que é outro período. Por que eu vou dizer isso? É outro período. É porque aí a duas testemunhas, ela tem autoridade para fazer o que ela é durante esse período. Ela não foge. Já e a mulher foge para o deserto. O que é deserto? O que água, né? E significa água em profecia. Sinoiaiá, não sei se vocês mas se vocês não estudaram ainda, se vocês quiserem, depois eu posso até mandar para vocês, entendeu? Água significa povo, multidões, nações e língua. A besta que sobe do mar, não, a besta que sobe do mar, significa o quê? Um reino que se levanta no meio de povos, nações, multidões e língua, entendeu? Então, se a mulher vai para o deserto, ela vai para a desabitada, é o contrário, ou seja, o contrário do mar. O mar onde é povo, multidão, nações e língua. Então, deserto significa um lugar desabitado, um lugar que não tem essas coisas. Então, ela foge para lá e Deus vai proteger ela. Ela foge, ela está fugindo. Deus vai proteger ela no deserto, entendeu? Não é diferente da testemunha. Ela tem autoridade para pregar a todo mundo, entendeu? Ela não vai estar fugindo. Já aí mostra a mulher foge por 1260 anos, onde ela vai se esconder. Aí mostra o esconderijo, a mulher vai estar sendo sustentada por Deus durante 1200, em outras palavras, ela está sendo escondida por 1260 anos, ou 1260 dias, conforme está escrito aqui, entendeu? Só que a duas testemunhas, ela não vai se esconder por 1260 anos, ela vai pregar a mensagem por 1260. Então mostra, e ao contrário, entendeu? Então mostra que existe dois períodos diferentes. A dos testemunhas vai pregar e vai enfrentar o poder de Satanás, e a outra, a mulher vai fugir, vai se esconder de Satanás, entendeu? Ela foge por causa do dragão. Então esse é o segundo período. Aí vem o terceiro período. O terceiro período está em Daniel 12, versículo 14, diz assim: e foi dada à mulher duas asas de grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E aí diz aí o seguinte, e já é o terceiro período de tempo que eu estou falando, entendeu? Primeiro Apocalipse 11, versículo 3, 1260 anos, e Apocalipse 12, versículo 6, 1260 anos, 1260 dias, né? E aí por 3 tempos e meio, porque a palavra diz assim, ó, sustentada durante um tempo, tempos, aí fala tempo, está no plural tempo, mais de um, ou seja, 2 tempos. E metade de um tempo, e dá 3 tempos e meio. E aí, conforme nós estudamos lá, em Daniel, a palavra tempo significa ano. Então, ele diz, a mulher vai fugir para o deserto por um período de... vai se esconder no deserto durante um período de 3 anos e meio, porque são 3 tempos e meio, e Daniel fala que tempo significa ano. Só aí existe uma complicação. Por quê? E já estamos falando em 3 períodos de tempo, só em Apocalipse já existe 3 períodos de tempo, né? Só que, como eu falei, a dos testemunhas, o período da testemunha, de 1260 anos da testemunha, não bate com a da mulher de Apocalipse 12, versículo 6. Porque a dos testemunhas vai enfrentar o poder e a mulher de Apocalipse 12, versículo 6, ela foge. Só que essa fuga da mulher do Apocalipse 12, versículo 6, bate com o versículo 14. 3 anos e meio, 3 tempos e meio. Por quê? Porque os 2 períodos a mulher está fugindo.
ela foge, e no versículo 6 de Apocalipse 12, ela foge no versículo 6 para o deserto por 1260 dias. E no versículo 14, ela foge de novo para o deserto por 3 tempos e meio, e é 3 anos e meio, literal. Então, aí daria para dizer que é a mesma fuga. Ou seja, não e a mulher vai fugir por 2 vezes. E não vai fugir 2 vezes. Está falando da mesma fuga, entendeu? E aí existe um relato, né? E no Apocalipse 12. Aí, como em fosse até o final, a mulher vai fugir para um deserto. E depois ele volta a falar de novo desse mesmo assunto, entendeu? Mas é o mesmo assunto, não é 2 vezes. Ou seja, Satanás vai fugir, vai perseguir a mulher foge para um deserto. Aí por 1260 dias. Aí depois ela aparece, aí Satanás torna a perseguir e ela vai fugir de novo para um deserto por mais 3 anos. Não, não é isso. É a mesma fuga. Por quê? Porque aí é 1260 dias, ela foge para o deserto, e aí quando você vai para o versículo 14, ela foge para o deserto do mesmo jeito. E aí existe uma coisa, e mostra, e é a mesma coisa, e diz assim, ó, a palavra diz assim, ó, no versículo 6, Apocalipse 2, versículo 6 diz assim, ó, porém fugiu para o deserto, aonde, observa aonde, ali havia Deus preparado um lugar para ir nela sustente. Então, aí, ó, porque Deus preparou um lugar, o verso está dizendo que Deus preparou um lugar no deserto para ir sustentar-se essa mulher. Aí quando você vai para o versículo 14, a mesma coisa. Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para ir voar até o deserto, ao seu lugar. Aí onde é sustentada durante um tempo e metade de um tempo. É sustentada, ou seja, foi dada em Deus. Deu essas asas para fugir para o deserto, aonde para o seu lugar, onde é sustentada, entendeu? Então, mostra que é a mesma fuga, entendeu? Só em momento diferente. Não é momento diferente, é o mesmo momento. Só que assim, é como se o autor fosse no versículo 12, aí terminou no versículo 6, a mulher fugindo para o deserto. Aí vai falar da batalha do céu, e aconteceu lá no céu, a expulsão de Satanás. Aí depois ele volta a falar dessa mesma fuga, da onde ele parou, entendeu? Quando o Satanás é expulso do céu, se você ler o versículo 13, diz assim, ó. É só você ler o versículo 12, se você continuar, você vai ver. O versículo 12 diz assim: por isso festejais os céus, e vós os que nele habita. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, Satanás, quando caiu na terra, vinha com muito raiva, porque ele sabia que pouco tempo lhe restava de vida, ou seja, a sua destruição estava muito perto. Aí diz assim, versículo 13, ó. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher e deu à luz um filho, um varão. Você entendeu? Então, quando o dragão caiu na terra, ele percebeu que tem pouco tempo já para se manter vivo, ele vai ser destruído à volta de Jesus, ele perseguiu a mulher, começou a perseguir a mulher. Aí a mulher, no versículo, o ator disse, a mulher fugiu, foi dado dos para fugir para o deserto. Então, aí, quando o capítulo 12, versículo 6 fala que a mulher fugiu, ela fugiu por causa disso. Ela não fugiu antes, não é dos fuga, é a mesma fuga. E é como se a gente tivesse falado uma coisa assim, meio por cima, né, bruta, assim, uma coisa mal acabada, e depois a gente desce com mais detalhe. E essa fuga do versículo 6 só aconteceu depois que Satanás foi expulso do céu, aí sobre a terra, ele percebeu do versículo 13, onde ele percebeu que tinha sido atirado na terra, ele perseguiu a mulher. Aí foi nesse momento e acontece essa fuga dessa mulher. Tanto a fuga do versículo 6, de Apocalipse 12, como o versículo 14, é a mesma fuga. É quando Satanás percebe que foi atirado para a terra, onde ia, entendeu? Aí vai perseguir a mulher, e a mulher foge para o deserto. Então, aí, tanto o versículo 6, a perseguição do versículo 6, como o versículo 14, é a mesma, é o mesmo período, está falando do mesmo período, um período, e a mulher vai fugir para o deserto, tá? E sim, é o mesmo período. Mas o versículo 6 e o versículo 14 não é o mesmo período da dos testemunhas, não dá a entender, porque enquanto a mulher foge para o deserto, a dos testemunhas enfrenta o poder de Satanás, enfrenta o dragão. Ela profetiza, ela tem autoridade para fazer isso, entendeu? Então, são duas coisas diferentes. A mulher foge e a igreja para se esconder, já a dos testemunhas não. A dos testemunhas faz enfrentar, mostrando que é duas coisas diferentes, entendeu? Dá a entender que é duas coisas diferentes. Então, como eu falei, já 3 pontos, né? Daniel é a dos testemunhas, né? Apocalipse 11, versículo 3, Apocalipse 12, versículo 6, Apocalipse 12, versículo 14. São 3 pontos já, né? E aí existe mais um, e é Apocalipse 13, versículo 5, se eu não tiver enganado, diz assim, ó. 13, versículo 5. Foi-lhe dado uma boca e proferir arrogância, e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses.
Então, ele está falando da besta, e a besta recebeu um poder para blasfemar contra Deus, o santuário, né, e para perseguir o povo de Deus por 42 meses. Foi dado para ela uma autoridade. Aí, esse período aqui já é o quarto período. O primeiro é Apocalipse 11, versículo 13, o primeiro período da dos testemunhas. Aí, Apocalipse 12, versículo 6, a mulher foge. E aí, Apocalipse, capítulo 12, versículo 14, a mulher também foge. É a mesma coisa, entendeu? Mas em ponto diferente. E aí, não em época diferente, é a mesma época, entendeu? Tô falando assim, um detalhe, um destaque diferente, deu uma explicação melhor, entendeu? Aí capítulo 13, versículo 5 diz que a besta recebe autoridade, uma boca para falar com insolência por 42 meses. Foi-lhe dado uma boca e proferir arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. Então ela tem a autoridade para agir 42 meses. Então, esse significa esses 42 meses. Esses 42 meses, aí sim eu posso fazer uma associação. E vamos continuar lendo no versículo 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus durante esse período. Durante esse período ela vai blasfemar contra Deus. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, que habita no céu. Foi-lhe dado, observa também, tudo isso é dentro desse período de 42 meses. Foi-lhe dado foi-lhe dado também e pelejasse contra o santo e o vencesse. Observe que Daniel lá disse que o povo de Deus seria entregue para a besta para ser pisado por 3 anos e meio. E aí diz que foi-lhe dado também e pelejasse contra o santo e o vencesse. Entendeu? Então, a Bíblia diz no versículo 5 que foi-lhe dado ela tem autoridade para blasfemar, ela tem autoridade por 42 meses, entendeu? E aí diz que o povo de Deus também estaria na mão dela por 42 meses, sendo perseguido. A mesma coisa de Daniel. Daniel, o povo de Deus, seria perseguido por 3 anos e meio. E aí diz que a besta teria domínio sobre de tudo, né? Por 42 meses. E dá 42 meses? 42 meses vai dar exatamente 3 anos e meio. Só somar, vai dar 3 anos e meio. A mesma coisa de Daniel. Isso mostra o quê? Dá, entendeu? E tanto Daniel 7:25, Daniel 12:7 e Apocalipse 13, versículo 5, tá falando do mesmo período. Essa é a perseguição final. Entendeu? Esse é o período final, 3 anos e meio de perseguição, onde a besta vai receber poder para perseguir o povo de Deus por 3 anos e meio. E aí no final desses 3 anos e meio, Jesus volta e tira o poder da besta e o povo de Deus recebe o reino, entendeu? E aí diz assim, no versículo 7, para santo e o venceram. Deu-se ainda autoridade sobre cada tribo, povo e língua e nação. E adorarão todos e habita sobre a terra, a eles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, e foi morto desde a fundação do mundo. Aí continua aí o versículo 10, versículo 9, 10 em diante, mas aí tá bom. Então, eu estou querendo dizer, e esses 4 períodos que tem no livro do Apocalipse, e lá em Daniel também existe esse 4 períodos, em 4 pontos diferentes, entendeu? Aí, 2 pontos diferentes é o mesmo período, representa o mesmo período. Daniel 7:25 e Daniel 12:7 é o mesmo período. Já Daniel 12, versículo 11 e versículo 12 também é o mesmo período, mas já não é o mesmo período de Daniel 7:25 e Daniel 12:7. Já é outro período, mas, entendeu? Então, lá são 2 períodos diferentes, entendeu? Repetido em... Cada período repete em 2 pontos diferentes, entendeu? É o mesmo período, repetiu está em Daniel 7:25 e repetiu em Daniel 12:7. É o mesmo período. Já o período que está de Daniel 12:11 repetiu no versículo 12, entendeu? Mas é o mesmo período ali do versículo 11, entendeu? Mas aí, então, são 2 períodos diferentes, entendeu? Um passa a se contar a partir da abominação no lugar santo, entendeu? Passa a se contar. Já o de Daniel, 3 anos e meio, não existe um ponto de partida, existe um ponto final, é a volta de Jesus. Já em Apocalipse 12, Apocalipse 11, existe um período de 1260 dias a dos testemunhos romper a autoridade, né? E já existe a fuga da mulher em Apocalipse 12, ela foge, né? Aí tanto o versículo 6 como o versículo 14 é a mesma fuga, entendeu? Só em ponto diferente, entendeu? Está registrado em 2 pontos diferentes, mas é a mesma fuga. Só que essa mesma fuga do versículo 11 e o versículo 14 já não é a mesma coisa da dos testemunhas, já é outro período, a testemunha já é outro período diferente. Enquanto a mulher foge nesses dois pontos,
tanto no versículo 6 como no versículo 14, a mulher foge, já na testemunha não, uma autoridade ela enfrenta, entendeu? Já e no Apocalipse 13, versículo 5, quando fala 42 meses, isso aí sim é o mesmo período de Daniel 7:25. Isso aí não é o período lá de Daniel 12, 11, 12. Não é o período lá da abominação, depois da abominação de 1290 dias, nem de 1235 dias, não. Aí os 42 meses é a mesma coisa de Daniel, é a mesma período de tempo de Daniel 7:25, 3 anos e meio lá, entendeu? De perseguição, entendeu? O povo de Deus vão estar na mão da besta, entendeu? Durante 3 anos e meio, a besta vai ter autoridade para agir, entendeu? Por 42 meses. É a mesma coisa de 3 anos e meio, entendeu? Então, é isso que eu ia deixar para vocês aí, viu? Uma questionamento você deixa aí, tá bom? E aí, sobre o dia e ano, né? Se vocês quiserem puxar também esse assunto, nós podemos, como eu falei, na minha visão, pode ser discutida essa interpretação de dizer que um dia vale um ano. A palavra tempo, eu já expliquei, não pensei nós debater isso, a palavra tempo significa ano. Por quê? Porque o próprio livro de Daniel, eu já citei e está claramente. Daniel 11, versículo 3 diz: acabo de tempo, aí corrige. Isto é, de ano. Ou seja, aí falou a palavra tempo, aí falou, isto é, de ano. É dizer que a palavra tempo significava ano. Então, ali está claro, não tem como debater ali. Então, a palavra tempo significa ano, em profecia. Só que a palavra dia, como eles usam aí, usando o Velho Testamento lá, os exemplos que eles citam, são 2 exemplos que ele usa lá, não dá para, se a gente for estudar aprofundadamente, não dá para dizer que isso está correto, entendeu? Não dá para fazer a mesma coisa com o Daniel. Daniel 11, 13, ali sim não tem como fugir dali, entendeu? Não tem como dizer que não é, 3 anos e meio. A palavra tempo significa 3 anos e meio. Já essa outra a palavra dia em profecia significa um ano, já não está dessa mesma forma, entendeu? Já dá para ser discutido isso aí, entendeu? Na minha visão dá para ser discutido, entendeu? Então é isso aí. Boa noite a todos.